Teofloso, José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, Efra Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. De hoje nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o pastor Admiro Sitoy, também recebemos a Sónia Rabia, que vai nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com a Sónia Rabia. Sónia, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio antes de passarmos para o nosso tema central. Boa tarde. Saudações aos telespectadores em casa. Saudar ao programa em especial a Cima Sango como apresentador. Chamo-me Sónia, médica tradicional. Estou aqui para trocarmos algumas impressões acerca de alguns aspectos que têm a ver com o curandeirismo. Assim, Massango, um ponto prévio, não sou assim tanto de falar muito, mas é uma questão que eu hoje gostaria de aqui abordar, que tem a ver com o próprio curandeirismo, só para repararmos um bocadinho naquilo que tem acontecido hoje em dia. No seio do curandeirismo, como em qualquer área, existem profissionais sérios, mas também existem aqueles que não poderia chamar de falsos, mas não são sérios. Hoje em dia, por causa deste movimento de um lado para o outro, a procura de dinheiro, os curandeiros que não são sérios acabam induzindo muita gente ao erro. Qualquer pessoa que aparece nas palhotas, eles já acabam induzindo ao erro, sem em algum momento averiguar quais são os problemas que as pessoas têm, induzem as pessoas logo para a formação. E dizer que este aspecto de curandeirismo não é uma questão de que a pessoa decide de dia para a noite, é uma questão muito séria que requer anos, requer um trajeto, é um processo. Então, as pessoas devem seguir o processo, entender na íntegra se exatamente é aquilo mesmo que acontece, porque no mundo espiritual existem muitos espíritos que precisamos de diagnosticar, termos a certeza, na verdade, se o espírito que a pessoa carrega é o próprio espírito do curandeirismo, porque assistimos casos de muitas pessoas que vão ao curso, meia volta, quando voltam desistem daquilo, ora descobrem que na verdade aquilo que iam tratar não tem a ver com aquilo que é o curandeirismo. Então, só para exortar um bocadinho quanto a esse aspecto. Obrigado, Sónia Rabia. Passo agora para o pastor Admir Sitoy. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Em primeiro lugar, eu quero saudar a Massango, a minha irmã aqui, e também saudar aos amados aí em casa e a todos os internautas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ficam-se cumprimentados. E dizer que o ponto prévio que eu gostaria tanto de usar é de lamentar e também me identificar com a causa dos nossos irmãos que perderam as suas vidas no naufrágio que aconteceu em Nampula. Em Nampula. E me identifico com eles e digo que o Senhor possa consolar a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse naufrágio, e que Deus possa, não há nada que restitua uma vida, mas que Deus possa trazer um conforto para com as vossas famílias e que eles possam descansar também em paz. Que Deus possa vos abençoar, também exortar a todos, recordar a todos. Vamos todos recensear para podermos votar e escolhermos o nosso preferido para essas eleições. Obrigado, pastor Admiro
Citoi, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui alguns comentários. Lapela. Acredito que o Alexandre viu os comentários. Temos aqui o comentário do Nelson que diz a Sona Rabia é uma mulher linda para servir a Deus. Temos aqui um outro comentário, outro comentário do Mepala, que diz que estou ligado diretamente, não colocou aqui o local, mas está conectado ao nosso programa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. O valor tradicional e cultural do curandeirismo. Começo com a Sona Rabia. Sona Rabia, com uma pergunta prévia, o que é curandeirismo? É assim, acredito que o próprio nome já diz, curandeirismo tem a ver com cura. Então, curandeirismo são aquelas pessoas que praticam esta arte de curar as pessoas, e pessoas que carregam algum tipo de espiritualidade, acredito eu que carregam um tipo de poder para curar as pessoas e um tipo de energia também. De alguma forma também, como a própria palavra já diz, cura, onde usam-se plantas e alguns medicamentos para poder curar as pessoas. Arrisco-me a dizer também que curandeiro é aquela pessoa que zela, protege pelos bens da sociedade, zela pela cultura e a tradição, no sentido de fazer perceber às pessoas aquilo que estão longe do seu alcance. Exato. E a tradição? O que é a tradição? O que é a tradição moçambicana? É assim, a tradição no seu todo, a tradição significa aquilo que tudo aquilo que é repetitivo. Torna-se uma tradição de uma cultura, assim como das famílias. Então, tradição é tudo aquilo que acontece, vem acontecendo ao longo dos tempos. Nós acompanhamos desde os tempos primordiais dos nossos antepassados. Existem alguns aspectos que foram acontecendo, que transcendem de gerações para geração, e que isto tudo torna-se uma cultura. Então, nós, como africanos, como moçambicanos também, temos o nosso tipo de cultura, do nosso povoado, e que envolve também a cultura das nossas famílias, que são os nossos hábitos e costumes. Exato. Obrigado, Sônia Rabia. Deus, também indo para nossas questões prévias, o que é a tradição, o que é a tradição moçambicana e como é que olha para o curandeirismo? Na verdade, esse termo de curandeirismo, ela é muito dividida. Ela conseguiu me trazer algumas coisas irrelevantes com aquilo que é a definição da própria palavra curandeirismo. Curandeirismo é um exercício ilegal da medicina e, em contrapartida, ela pode ser crime contra a saúde pública, caracterizando por regularmente fazer diagnóstico, indicar ou aplicar tratamento sem permissão dos respectivos conselhos profissionais, seja ela médico, adoptologistas, ou psicólogo, ou farmacêutico, para fazer diagnósticos e tratamentos médicos. Isso só se pode ser concedido por um conselho profissional dos médicos. Então, quando tratamos de curandeirismo, é de uma forma criminosa, porque a dosagem que ela é dada
é dada, não é regulado. Então, dão à medida que quiser. E por isso acaba ficando proibido. Mas o curanderismo, ela é separada de macumbaria, é separada da bruxaria, é separada da feitiçaria. Então, a prática do curanderismo, volto isso a carregar de uma forma correta. A prática de curanderismo, que tem a ver com cura de doenças, usando plantas, e eu não acho isso proibido. Hoje em dia temos várias pessoas que vão à medicina chinesa, que eles são mais arvenários, eles usam as plantas para poderem curar. Agora, Pastor, o que mais aqui me incomoda... Sim, mas antes de chegar nesse ponto que incomoda o homem de Deus, o curandeirismo é um crime? Acaba ficando crime, porque não tem dentro dela um conselho. Eu vivi num país que praticam o curandeirismo de uma forma legal. Aqui tem um hospital, tem farmácia moderna e tem farmácia que vendem, falam isso de hervenários, medicamentos feitos só de plantas. Não entraram lá drogagem, não entraram lá a sacarosas que congela isso para tornar isso é medicamento. Então, para cá em Moçambique, como isso não é de uma forma legal, acaba ficando crime a prática. Sim, mas, meu Deus, aqui nós temos a Metramo. Ok. O que é Metramo? Vamos lá definir. Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. É uma associação. É dos médicos tradicionais. Todos aqueles que praticam a essa prática deveriam estar ligados a essa associação. Só que aqui dentro, por isso que eu disse, Massango, o que mais me assusta é que todos aqueles que praticam, que fazem prática, que fazem parte desse grupo da associação, por sua vez, acabam ficando bruxos, acabam ficando macumbeiros, acabam ficando feiticeiros. Porque se eu vou ter com ela, nós temos que pegarmos o termo legal da definição da própria palavra. Temos que pegar esse termo, que é um termo muito importante, que tem a ver com cura, não tem a ver com espiritismo. Agora, a prática do espiritismo é mais um outro crime que está a se cometer acima de um outro crime. Então, homem de Deus, podemos dizer que os curandeiros são criminosos, em outras palavras. Ela aqui deu um exemplo num ponto prévio que ela trouxe. Disse: tenha cuidado. Existem alguns que são falsos e na sua falsidade acabam enganando muitos. E eu acho que ela tem um conhecimento do que eu estou a falar, de ser médico tradicional e de ser bruxo, que são duas coisas diferentes aqui. Por isso que quando o Massango colocou isso, eu trouxe 4 pontos principais. Eu trouxe a cultura, trouxe a tradição, e trouxe o curandeirismo, e trouxe a macumbaria. Então, se nós olharmos essas 3 palavras no seu ângulo verdadeiro, vamos entender como é que as coisas são e como é que deviam ser praticadas. Por exemplo, o que é cultura? Cultura é um conceito amplo, que representa um conjunto de tradição, crenças, costumes, determinado a um grupo social. Mas chega a uma dada altura que essa coisa é passada para uma outra geração, mas quando chega numa outra geração, mudam algum aspecto dentro daquela outra geração. Quando nós pegamos uma cultura, a tendência, a cultura é para ajudar o desenvolvimento humano. É a tendência da cultura isso. Agora, o que aconteceu? Massango, deixa-me lá fazer uma pergunta a ti, tanto a ela. Será que nós, no nosso país, temos uma cultura? Não.
as nossas culturas foram mortas. Foram mortas. Quem matou a cultura? E como é que ela morreu? Morreu nas mãos do colono. O colono decidiu que nós devíamos viver da forma como ele vive. Mas, Sango, hoje em dia, se eu estou aqui, se era um português hoje, sou alvo de comédia lá fora. Lá. Xangana faz parte da minha cultura. Xangana me ajuda a pensar melhor, mas só de eu errar o português, sou alvo de comédia. Mas se eu errar o Xangana, isso é normal. Não, não seria normal se eu errasse Xangana, porque eu cresci a falar Xangana. Pastor, e o curandeirismo não faz parte da nossa tradição moçambicana? Não. Não, o curandeirismo não faz parte da tradição moçambicana. E não faz parte da tradição africana. Curandeirismo, qual dos curandeirismos? Curandeirismo ligado ao espiritismo ou curandeirismo ligado a só a cura em si? Nós vamos falar do curandeirismo ligado ao espiritismo, aos nhamussoros. Não vamos falar tanto dos nhangarumos, vamos falar dos nhamussoros. É que quando nós pegamos esse termo do curandeirismo, do curandeiro, estamos a falar de alguém que cura. Um médico é curandeiro. Enfermeiro é curandeiro. Porque ele traz um produto curativo. Um pastor pode ser um curandeiro? De uma forma ou outra, porque quando ele estende a mão, ele declara cura. Então, pode ser um curandeiro, um pastor? Mas que curandeiro? Porque aqui há problema, Massango. Há que você cortar essa parte, dizer, se eu digo se um pastor pode ser um curandeiro, há que você cortar essa parte. E depois vai começar aí a fluir, dizer, não, o pastor Ademir disse que um pastor pode ser curandeiro. Eu sou muito atento à mídia. Então, e de que forma tu estás a dizer? Eu posso ser médico sendo um pastor. Posso ser alguém que conhece as plantas sendo um pastor. Eu conheço plantas, Massango, que quando alguém tem um problema de coisa X, eu posso lhe dizer, olha, ferve essa planta, toma. Então, o conhecimento em si, ela acaba se tornando o quê? Torna aquela pessoa curandeiro. Mas não um curandeiro espiritismo, Massango. Não um curandeiro espiritismo. Aquilo que nós invocamos os antepassados, eu não chamo isso de curandeiro. Eu chamo isso de macumbeiro, eu chamo isso de bruxo. Aonde nós aonde definimos a palavra bruxo, aí temos que definir as duas coisas aqui. A magia branca e a magia negra. Essas duas palavras, quando nós definimos o bruxo, deve encostar. Meu Deus, vamos voltar com os pontos que levantou. Passo agora para Rabia. Rabia, o curandeirismo não faz parte da nossa tradição moçambicana? E qual é a diferença entre o bruxo e curandeiro? É assim, o curandeirismo faz parte, sim, da tradição africana e moçambicana. Há um aspecto aqui que muita gente precisa de entender quando se fala de curandeirismo. Porque quando se fala de curandeirismo, só corremos para aquelas práticas e dizer que o curandeirismo em si está dividido. O curandeirismo está dividido na parte da cura. E como eu disse no princípio, o próprio curandeirismo está dividido em cura. E tem outra parte que é zelar. O próprio curandeiro tem esta missão de zelar pela herança dos povos, zela pela herança das famílias. É a pessoa que está mais ligada às tradições africanas. Esta pessoa que foi incumbida para poder ajudar as pessoas que estão vulneráveis, as pessoas que não entendem deste lado das heranças familiares e das linhagens, porque existe muita coisa que acontece no seio das nossas famílias. Então, a pessoa que é ligada para poder cuidar destes assuntos que têm a ver com a linhagem das famílias é o curandeiro. Não só propriamente dito, o curandeiro é aquela pessoa que só vai curar pelas plantas, mas para mostrar o caminho
das famílias, mostrar a sua hereditariedade, a sua linhagem espiritual, as suas crenças. Porque uma sociedade sem crença e sem uma ideologia e sem um caminho reto, essa família ou essa sociedade acaba perdendo-se no tempo. Porque uma cultura é o cérebro de toda a humanidade. Então, nós somos guiados pelas nossas culturas e tradições. Os nossos avós deixaram isso como um recado. Então, para as pessoas que não seguem aquilo que é a nossa tradição, acabam se perdendo no tempo, porque uma vez que nós fomos escravizados pelos portugueses, como acabou de dizer o pastor aqui. Então, acabamos carregando a cultura do estrangeiro, e que não é a nossa cultura. Isso acaba influenciando na nossa mente e na nossa formação como pessoas. Porque como pessoas nós temos que ter uma estrutura da base, aquela que é a nossa raiz. Nós temos que seguir a nossa raiz. Disse que quando se cortam as raízes de uma sociedade, a árvore morre. Então nós temos que estar conectados àquilo que são as nossas raízes. Os nossos avós, os nossos ancestrais tinham noção disso. As pessoas mais velhas têm noção disto. Então, hoje em dia, o que a gente assiste são os jovens que estão muito vulneráveis porque acabam carregando aquilo que são as culturas do estrangeiro. Então, eles em algum momento não conseguem se reencontrar. Muitas das vezes a gente assiste muita gente que não consegue entender muita coisa da sua vida, mas o grande problema que acontece aqui é que as pessoas devem voltar às suas raízes, às suas tradições, para se comunicar, para se conectar, porque fora disto podem ter consequências nefastas para as suas vidas. As pessoas podem acabar muito tempo sem entender por que as suas vidas não andam e muita coisa pode acontecer enquanto existe alguma coisa que pode estar a falhar no seio familiar. Então precisam de alguém que... Dos curandeiros, neste caso. Alguém que é o curandeiro, é a pessoa indicada, é a pessoa que é indicada para zelar pelas famílias, para mostrar o caminho, para conectar os ancestrais e o mundo. Disse que o futuro provém do passado. Então, nós usamos o passado para curarmos o futuro. Está a perceber? É assim como nós temos que entender as coisas. Rabia, Sim. por que vocês, curandeiros, são chamados de bruxos? É assim, usando a palavra bruxa, isto aqui eu poderia dizer que bruxaria é uma palavra, posso assim considerar uma palavra pejorativa. As pessoas que trouxeram esta palavra, quero aqui acreditar que na linguagem africana, no vocabulário africano não conheço, não sei se existe esta palavra bruxo. Esta palavra aqui não temos no dicionário africano. Se calhar não sei de onde é que provém, mas não existe. Então, para dizer que esta palavra aqui foi uma palavra que foi usada como pejorativa para poder diabolizar aquilo que eram as nossas práticas. Então, acabam associando ao curandeiro aquele que é tradicional e as práticas da bruxaria, porque a bruxaria é vasta, tá a perceber? Mas o que acontece hoje em dia, acabam englobando tudo para poder demonizar estas nossas práticas, para poder matar esta nossa tradição, para poder... Mas eu tenho a dizer que sem um curandeiro, a nossa sociedade não estaria assim, tá como está hoje. Porque o que acontece é que nós íamos carregar as tradições, as culturas de fora. Então, isso vê que a sociedade moçambicana sem os curandeiros não pode crescer, não existe, não pode avançar, não avança, não progride. Não conheço nenhum empresário ou um famoso ou qualquer um que não tenha um curandeiro por detrás disso. Eu tenho a dizer, os pastores até podem negar, dizer, mas a base, a nossa base como sociedade é implantada pelo próprio curandeiro. O curandeiro é que... Mas o que acontece? Eles matam a nossa tradição. O curandeirismo não é a única tradição que temos aqui em Moçambique ou em África. Existem outras tradições, temos o canto e a dança. O curandeirismo é uma das práticas. É uma das práticas que nós temos como herança nas nossas tradições, que hoje em dia levamos isso como uma cultura. Então, ter
tentam todos os dias apagar este nome de curandeiros, lutam com os curandeiros, mas eu tenho a dizer que o curandeiro é o pilar da sociedade, ele é que fixa, ele é que mostra o caminho, ele é que determina, ele é que une o passado e o presente. E se é um passado, eu tenho a dizer que o presente não avança. E quem em condições normais, quem devemos transmitir esta informação do passado são os nossos avós. Mas nós sabemos melhor que os nossos avós já não existem. Os nossos pais, outros já não existem. Então, esta missão de transmitir aquilo que é o passado ficou com os curandeiros. Ficou com os curandeiros. Razão pela qual que nós encarnamos os nossos avós para cumprirmos esta missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão na Terra e irmos embora. Agora, religião é uma coisa. Religião são dogmas que a gente apanha, mas a cultura, o curandeirismo é a nossa cultura, porque é onde nós conseguimos unir o passado e o presente. Se é um passado, nós não podemos nos reencontrar. Toda gente que se deu mal nesta vida, em algum momento vai voltar a retroceder ao passado para poder se reencontrar, voltando às raízes, para poder se conectar as suas ancestralidades e a sua linhagem familiar. Muitos assuntos que acontecem hoje em dia, que posso assim dizer, existem muitas doenças que acontecem hoje em dia no mundo espiritual. Essas doenças acabam se manifestando como físicas e algumas mentais. Mas já acompanhamos histórias de muita gente que já frequentou os hospitais, já frequentou as igrejas, mas muitas das vezes sempre podemos perceber que, em algum momento, essas enfermidades têm a ver com a nossa linhagem. Quando nós temos um problema familiar, o DNA já está lá. Então, nós, quanto mais crescemos, sem entendermos a nossa linhagem familiar, os problemas vão se aumentando. Porque o que acontece? Nas nossas famílias, dos nossos avós, nas nossas vidas passadas, já existiram pessoas que tiveram condutas. Algumas pessoas tiveram condutas duvidosas, algumas pessoas tiveram maus hábitos, algumas pessoas prostituíam, algumas pessoas eram suicidas, qualquer coisa. Por aí. Então, quando essas pessoas morrem, quando morrem, o que acontece? Existe algo que está ligado às suas famílias. É capaz alguém herdar esta linhagem. Então, automaticamente, quando nós herdamos esta linhagem espiritual, carregamos esta maldição. A maldição, essa que se chama familiar. E a única pessoa que pode... Sangue balanço. Exatamente. 30 segundos? A única pessoa que pode diagnosticar esta linhagem familiar é um curandeiro, porque é a pessoa que trabalha diretamente com o mundo espiritual, que tem a ver com as famílias e o povo, e preservar as tradições e as nossas culturas. Obrigado, Rabi. Pastor, admiro o estoico. Muitas pessoas dizem que antes dos portugueses chegarem a Moçambique, nós seguíamos a nossa tradição e não o cristianismo. O que é que pensa Homem de Deus em torno disso? Massango, as pessoas não estão presos de pensar. E eu dizia que a tradição e a cultura e o curandeirismo não são coisas más. O que é mau dentro dessas coisas é trazer a bruxaria dentro dessas coisas. A tradição, ela é dinâmica, ela não é estática. Ela muda de geração a geração. Então, os nossos pais, naquela altura ali, não colocavam roupas como a gente põe hoje. Eles não tinham roupas como a gente temos hoje. Eles não tinham fatos como a gente tem hoje. Eles não tinham toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, isso significa que alguma coisa muda dentro de geração a geração. Existe uma coisa. Hoje nós estamos a usar um telefone assim.
smart. Amanhã, se calhar, nem vamos poder usar essas coisas. Vamos usar alguma coisa diferente que é meio de comunicação. Então, é aquilo que, na linguagem técnica, chamarei isso de dispositivo final, dispositivo de informação final. Então, Massango, tudo aquilo que é tradição, quando chega numa geração, sofre alguma alteração. Vamos lá olhar, Massango, Atos capítulo 17. Se nós começarmos do versículo 22, Paulo vai em Atenas, numa igreja em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele verifica como é que os gregos adoravam naquele lugar. Ele vê que eles tinham todos os deuses que eram adorados naquele lugar. Tinham seus objetos lá. E o Paulo verifica e pega um objeto cujo estava escrito assim: Deus desconhecido. E o Paulo, a missão dele era de explicar quem é esse Deus desconhecido. Se na nossa tradição, na nossa cultura, na forma como as pessoas eram curadas, eram invocados os espíritos, o Paulo ali, ele explica assim: este aqui é que dá a vida, este é o Criador de todas as coisas, este é quem dá inspiração e respiração, este aqui, ele é adorado, não precisa de ser adorado sem nenhum com objeto, ele só é adorado como pessoa, através da fé. Então, se nós pensamos que os nossos antepassados, eles viviam de uma forma, viviam uma cultura, claramente eles tinham uma cultura e tradição, mas eles não tinham aquilo que nós chamávamos do espiritismo. A dança que se chama Angalanga. A dança que se chama Angalanga. Aquela dança é uma dança, eu posso dançar aquela dança tradicional. Eu cresci a dançar macuaela, é uma dança tradicional moçambicana, que é mais ou menos para aqui da Zona Sul. Então, é uma dança tradicional. Eu cresci a dançar panzula, a panzula vem da África do Sul. Estás a perceber? Então, cultura e tradição cultura e tradição e curandeirismo não tem nada a ver com bruxaria. Ela dizia assim, se existe uma coisa, que essa coisa é que deve me dar o sucesso, e eu tenho que sentar com um bruxo, atrás dessa coisa existe diabolismo. E ela acusou alguns pastores, ela disse que alguns pastores, e ela acusou alguns cantores, que diz, olha, cantores e famosos, essas coisas todas, empresários, para poderem ter sucesso, é preciso de um bruxo. Não são todos os cantores que usam bruxos. Não são todos os pastores que têm bruxos. E esses que usam bruxos, eu não conheço nenhum que tem um bruxo. E eu não conheço nenhum que tem. Não, quando falo de curandeiro, é quem usa as plantas para curar. Mas quando falo de bruxo, é quem invoca os espíritos para poder te ajudar. Então eu vou usar o termo bruxo quando quero tratar do espiritismo. Existe uma diferença aqui: magia branca e magia negra. Magia branca tem a ver com o curandeiro, com o espiritismo, que esse espiritismo identifica a causa no mundo espiritual, entre aspas, né? E a magia negra é que envia a maldição, que eles vão chamar de muloi. É mais ou menos isso, Mação. Não há aqui nós comparamos o curandeirismo e bruxaria, tradição e cultura estarem juntos. Não. O que aconteceu aqui é que os nossos antepassados se deixaram levar com os bruxos, trouxeram o espiritismo dentro da cultura para pensar que, não, isso aqui é bom, como esse aqui manifesta pouco, como coloca aquela parica a começar aí a dançar, pensavam que era uma dança, afinal de contas, estavam a introduzir a nossa cultura no espiritismo. É aqui onde os nossos antepassados falaram. Não falaram por trazer
e trazer e salvaguardar valores culturais. Mas o erro é de eles trazer o espiritismo dentro do quê? Do curandeirismo. O governo, olha, o governo, nesse caso a missão, está ligado a Metram. Não está ligado com os bruxos. Está ligado com médicos tradicionais. Pessoas que usam plantas, em outras palavras, deixa-me lá falar palavras científicas aqui, são científicos tradicionais. Essa é a palavra certa que nós podemos usar. Mas porque eles... dentro da Metramo nós encontramos lá a Sônia Bernardo, encontramos lá os magos, etc. Nós estamos a falar do espiritismo. Esses não foram lá como bruxos. Foram lá usar o nome do médico tradicional. Conseguiram infiltrar lá e conseguiram apagar aqueles que têm um conhecimento da causa, da definição real dessa palavra, maçã. Não é essa coisa de invocar o espiritismo, invocar os seus antepassados. Isso é bruxaria. Isso está ligado diretamente com o diabo. Oh, meu Deus. Por exemplo, ela não pode me dar tetenha antes. Ela não pode me dar tetenha antes dela confirmar aos espíritos. O que é tetenha? Ela sabe o que é tetenha. É assim. Estás a perceber? Então, isso é o que já a bruxaria faz parte. Sim, oh, meu Deus. Antes de passar para a Rabia, não tinha espiritismo no passado, pastor? Há registro de curandeiros nos reinos africanos antigos? Existe sim o registro dos curandes. Por isso que eu digo, a cultura é diferente. Cultura, tradição, curandeirismo é diferente do espiritismo. O espiritismo tem a ver com fumar baço, tem a ver com gona, tem a ver com peruca, tem a ver com perfume diabólico, tem a ver com excrementos de animais para ela poder tomar banho, temos que lavar essa família com excrementos. Isso tem a ver com espiritismo. Mas a cura em si só tem a ver com as plantas. Podia ter lá os nossos antepassados, nossos avós, terem lá alguém que conseguia manipular a família, que conseguia mafiar a família. Por essa razão, que muitas das pessoas hoje em dia sofrem porque os nossos antepassados foram convidar bruxos para virem aqui. Foram quendar, trazerem bruxos para virem enganar toda a geração. E tu vais numa família, encontra que toda essa família, todos eles morem da mesma forma. Se é pobreza, é só com pobreza. Se é marido espiritual, é marido espiritual. Se é mulher espiritual, todos os homens dessa família não vão casar. Todos os homens daqui dessa família, ninguém vai ter filho. Ninguém pode ultrapassar as limitações que os antepassados foram buscar para dentro do quê? Da família. Ela sabe do que estou a falar. E ela entende bem do que eu estou a falar. Se ela para me dar tetenha isso aqui, para me dar tseque, estou com dor de estômago e eu preciso de tseque, ela primeiro tem que entrar lá, chegar e perguntar aos espíritos. Mas eu conheço o tseque, está aí. Tetenha é de ir buscar. Ela não pode me dar tetenha. Se essa aqui não manifesta os espíritos aqui, a irmã Sônia, se ela não manifesta os espíritos, quando chegar no mato, se ela manifestar o espírito, não há de poder ver tetenha. Não há de poder ver. Há de ficar cega. Então aqui há problemas aqui. Pastor, mesmo para fechar, na igreja não se trata de espiritismo? Trata-se do Espírito Santo. Não se trata-se de espiritismo. Há diferença. Espiritismo é de uma forma diabólica. Espiritismo é aquele ali tem demônio de isto. Esse aqui tem demônio disto. Esse aqui tem demônio disto. Isso é espiritismo. É junção de vários espíritos. Na igreja só temos um e o único Espírito. E esse Espírito chama-se Espírito Santo. Além disso, não existe outro. Obrigado, pastor Ademir Stoy. Rabia, o cristianismo não é uma tradição trazida pelos brancos europeus? Antes não tínhamos a nossa tradição e cultura? Nós sempre tivemos as nossas tradições, as nossas culturas, as nossas formas de estar e ser. Antes mesmo de formos implementados este cristianismo, não sei se entendi bem a pergunta.
Não sei se estou indo bem encontro, que não entendi bem, não sei se pode. Sim, nós antes de termos o cristianismo não é uma tradição trazida pelos brancos europeus. Antes do cristianismo nós não tínhamos a nossa cultura e a nossa tradição. Cada povo tem a sua cultura, a sua tradição. Nós temos as nossas culturas. O próprio cristianismo é uma cultura, só que a cultura esta não é nossa como africanos. Esta é uma cultura que foi trazida pelos europeus para vir apagar aquilo que são as nossas culturas tradicionais aqui em África. Como é que esta cultura chega aqui? Escravizando os nossos ancestrais, implementando os seus dogmas, anulando tudo aquilo que eram as nossas formas de ser e de estar. Porque nós sabemos que fomos obrigados a ter que seguir por esta linhagem. Naquela altura, há milênios de anos, quem não abdicasse pelas culturas tradicionais dos nossos povos, sabemos que este era morto. Este era levado ao fogo da Inquisição e as pessoas eram queimadas, porque as pessoas eram obrigadas a ter que seguir a cultura dos outros povos. E a partir do momento que nós passamos a seguir esta cultura trazida pelo estrangeiro, automaticamente tudo em nossa volta mudou. A nossa língua mudou, os nossos próprios nomes também foram alterados, as nossas cidades também foram atribuídas nomes dos estrangeiros. Hoje em dia, se perguntares a alguém qual é o seu nome tradicional, o teu nome africano, a pessoa é capaz de dizer que não tem. Mas os nomes que nós usamos aqui em África são os nomes que não nos pertencem. Se dizemos que nós queremos fazer um diagnóstico para podermos capturar qualquer coisa que tenha a ver com os nossos ancestrais, se usamos os nomes que foram atribuídos pelos portugueses, é capaz de nós não conseguirmos nos reencontrarmos. Isto aqui eu vou dar um exemplo de um satélite quando não consegue pegar um canal. O que ele faz? Ele procura e não bate. Muitas das vezes, quando as pessoas vão para as palhotas para procurar saber das suas vidas, então o médico tradicional lá muitas das vezes procura saber qual é o seu nome tradicional. Aquele nome que bate com os nossos ancestrais, com as nossas tradições. Muitas das vezes, quando nós pronunciamos os nomes que têm a ver com os Manueles, esses nomes não têm nada a ver com a nossa africanidade. Esses nomes carregam as suas histórias. Se formos analisar as histórias que carregam os nomes, muitas das vezes, são histórias de pessoas que nós não sabemos. Em alguns nomes que aparecem, se calhar, na Bíblia, a Bíblia é trazida pelo estrangeiro. Então, algumas histórias que aparecem lá. Então, a nossa personalidade, a personalidade de um povo, e de uma família e de alguém, depende muito das suas raízes, de onde parte. Não temos como desligarmos disso. Desligarmos disso é sairmos do território onde a gente nasceu para ir nascer em outro país, que não é possível. Uma vez já nascidos aqui, nós já temos que seguir a nossa linhagem. A nossa linhagem já está lá. Já está lá. Então, muitos nomes que a gente foi atribuído aqui, os nossos pais alteraram os seus nomes, muitos deles já tinham os seus nomes tradicionais, mas quando chegou o português teve que atribuir outros nomes, mas esses nomes aqui têm outro tipo de personalidade que não tem nada a ver com as nossas tradições e tudo mais. Muitas das culturas, e isso aqui acaba afetando na psicologia. Muitas coisas que não têm acontecido bem nas nossas vidas, muitas vezes é por causa deste nome que a gente carrega, que a gente não sabe de onde vem. Porque cada nome que a gente carrega tem um significado. E os nomes que foram atribuídos aqui em África têm um significado que tem a ver com as histórias que aconteceram dentro da nossa África e do nosso território, como Moçambique. Então, se o nome que você carrega não tem nada a ver com a história daqui, tem a ver com a história de Portugal, por exemplo. Então, como é que esta pessoa vai ser? Esta pessoa aqui vai ter um problema psicológico. Muitas das vezes fica desorientado e desequilibrado, a sua vida não anda, muitas das vezes não entende por que as coisas não andam, por causa de um simples nome.
que a pessoa não consegue se reencontrar. Então, esta mesma pessoa que tem que voltar às raízes. Voltar às raízes, a pessoa não há de voltar para o local onde os nossos avós. A via de comunicação entre o passado e o presente é o curandeiro. Rabia, uma das coisas que acontece quando se vai ao curandeiro é sair o espírito de um antepassado a falar. Isso é a nossa tradição? Volto a afirmar que faz parte da nossa tradição, sim. Afirmo categoricamente, porque quando se fala da nossa tradição e do curandeirismo, as pessoas correm só para as práticas de medicamentos e não sei o quê. Eu não sei se as pessoas têm medo de dizer que, de facto, a tradição e o curandeirismo é um complô que engloba muita coisa. Por isso que eu acabei dizendo no princípio aqui que o curandeiro zela pela cultura, o curandeiro protege, o curandeiro comunica-se com o passado. O passado quem? São os nossos ancestrais. É a via que é usada. Então, quando a pessoa manifesta esse espírito, tem este elo de ligação. É por via, quer dizer, é ligação. Então, a única pessoa que liga o passado e o presente é o curandeiro. Não sei se me faz perceber. Obrigado. Exatamente. Rabia, passo agora para o pastor Admiro. Pastor, será que ao negar essa comunicação entre os vivos e os mortos, nós não estaríamos a negar aquilo que é a nossa tradição? Massango, estou a te pedir a segurar essa pergunta um pouco, depois vai me fazer. Quando fizeste a pergunta acerca do cristianismo, ela diz que o cristianismo é da Europa, é uma cultura. Cristianismo está fora da cultura. Se nós pensamos que o cristianismo é a cultura, isso significa que o cristianismo luta contra o quê? A cultura. Não, o cristianismo não luta contra Angalanga, não luta contra Macuaela, não luta contra qualquer tipo de dança tradicional. O cristianismo luta contra a adoração de Deus falsos. De Deus falso. E o cristianismo não é cultura, não é tradição. O cristianismo é o estilo de vida que nós devemos levar. Não roubar, não matar, não fornicar, não adulterar. Esse é o estilo de vida que a gente devemos ter. Não é cultura. Se nós tirarmos nós metemos o cristianismo dentro da cultura, não poderia existir a cultura judaica, a cultura moçambicana, a cultura sul-africana, a cultura nigeriana, a cultura ganesa. Então, a cada povo tem a sua cultura. Mas quando já viemos no nível da adoração, porque o cristianismo é olharmos para Deus e pensarmos em Cristo, que nos aproximou de Deus através da sua morte. Então, o cristianismo não está dentro da tradição, não está dentro da cultura. E o cristianismo não luta contra a tradição, não luta contra a cultura. É isso, minha irmã Sônia, né? Eu quero que você entenda isso. Porque alguém te ensinou que essa coisa de cristianismo veio matar os nossos valores culturais, veio matar nossos valores tradicionais. Não. O cristianismo não veio matar esses todos os valores. Nós, pela nossa mente, pensamos que a nossa tradição ela não vale nada e matamos. Mesmo Xangana, estamos a matar. Agora algumas pessoas estão a aprender mandarim aqui. Querem trabalhar para a China. O chinês está a trabalhar onde? Aqui no nosso país. Eles querem trabalhar para os chineses dentro do nosso país. Isso é o que mata a nossa cultura. Porque na altura que nós aprendemos o mandarim, seremos obrigados também a aprendermos a cultura chinesa. Vamos praticar a cultura chinesa. Isso não é diabolismo. Diabolismo é eu pôr a peruca, é eu ajoelhar nas árvores, é eu convidar alguns espíritos, é eu pensar que esses espíritos vão poder me dar a vida. Isso sim, isso o cristianismo luta contra, mas contra cultura e tradição
O cristianismo não luta contra isso. Pastor, agora venha lá pastor, com a sua pergunta. Ainda na sua colocação, pastor Ademir Setor, o cristianismo que segues não é uma tradição europeia? Não, não é uma tradição europeia. Eu não estou na Europa. Não conheço nada da Europa. A única coisa que eu tenho da Europa é a língua que eu estou a falar contigo. Isso, vou dizer que sim, herdei do europeu. Essa é a única coisa que eu sinto que tenho da Europa, dentro da minha mente. Mas o cristianismo não é nenhuma tradição da Europa. Muitas das vezes, quando nós olhamos a história da Bíblia, mas foram os bispos africanos que escreveram, que organizaram o Torá, os canônicos. Foram mais os bispos africanos, não europeus. Só que, quando o europeu pegou isso, encontrou uma vantagem de nos explorar, usando o cristianismo. Porque o cristianismo traz valores morais para o homem, traz a honra para o homem, traz o sentido verdadeiro de como é que nós devemos viver. O que o europeu fez? O europeu, primeiro, ofuscou a igreja. Não, cativou a igreja. Tendo cativado a igreja, começou a pensar que através da igreja eu vou poder colonizar o mundo. Por isso que em todos os lugares que tinha lá o colono, tinha lá a igreja católica. Até hoje, existem igrejas que pertencem à católica que não respondem a Roma. E essas igrejas não têm nada a ver com todas essas estatuelas que nós vimos nas igrejas. Elas são uma igreja independente. Tem Igreja Maria de Uganda. Não tem nada a ver não está ligado com a igreja católica romana. Não. Simplesmente só usaram a palavra romana católica por causa do nome só da igreja, porque católico significa igreja. Então, tem Martyrs of Uganda, que não tem nada a ver com católica, não tem nada a ver com exploração. Então, o cristianismo não é nenhuma cultura europeia. O cristianismo, mesmo europeu, precisa do cristianismo. Asiático precisa do cristianismo. O cristianismo é um ensinamento de como é que nós podemos viver, de como é que nós podemos nos comportar. Ensina lifestyle, como é que nós podemos viver a nossa vida, como é que nós devemos ser, como é que nós devemos atuar em certas ocasiões. Não tem nada a ver com a tradição europeia. E a única coisa, volto a repetir, a única coisa que eu penso que tem é o português. É a língua que eu estou a falar. É o inglês que eu estou a falar. Isso sim, herdei do colono. Mas o resto, não, eu sou africano. E eu entendo o que eu estou a falar. Estou a falar de uma forma lúcida. Não estou aqui a falar coisas que eu não tenho entendimento nela. Agora, diabolismo é o que nós devíamos estar a tratar aqui. A Sônia também confirma que existe diferença dentro do diabolismo, que eu chamo de bruxaria. Que ela diz que não, essa é uma língua pejorativa, mas é uma palavra que existe lá. Então, se a palavra existe no dicionário... Antes de avançar com o diabolismo, lifestyle também é cultura, pastor? Não, é a figura, ensina como é que nós devemos viver. A vida que nós devemos viver. O estilo de vida que nós devemos viver. Quando eu digo lifestyle, é o estilo de vida que nós devemos viver. Isso é o que o cristianismo ensina. Através do cristianismo, olha só, através do cristianismo, muitos assassinos se convertem. Através do cristianismo, muitos curandeiros se convertem. Através do cristianismo, muitos feiticeiros se convertem. Através do cristianismo, muitos corruptos se convertem. Isso é o que o cristianismo ensina. Se nós olharmos o cristianismo nesse ângulo, vamos ter o cristianismo dentro do quê? Da cultura. Agora, eu posso querer roubar, ir ter com a Sônia, dizer, Sônia, me põe aquela mbanga, aquela nchanga ali, para quando eu roubar, não ser visto. A Sônia vai fazer isso. Mas nenhum pastor adorar para um ladrão e roubar.
Ele vai perguntar, olha, o que você vai fazer? Ele vai roubar? Não, isso não é de Deus. E ele, acredito, se for eu vou orar para que esse mesmo ladrão seja preso lá. Se ele insistir em querer roubar depois do meu aconselhamento. Mas a Sônia, quando alguém vai ter com ela, diz, não, eu quero marido, eu estou a namorar com um marido que não é meu, e eu quero que ele venha ter comigo. Vamos perguntar a Sônia. Pergunta a Sônia. Sônia, que tal? Não pode dar aqueles dotes ali para o marido dela não ir mais em casa dela, só centralizar-se no amante? Isso é relativo, né? Porque quando eu digo que é relativo, não significa que só o curandeiro é que pode dar alguma coisa para alterar. Mas tu podes fazer. Depende de cada um. Não, eu posso falo não de dar. Mas existem esses componentes que vocês podem em fazer. Em todas as áreas existe, mesmo na religião existe. Porque a bruxaria e a feitiçaria não existe só no curandeirismo. Na religião também. Não. Porque a feitiçaria não significa só a prática. A feitiçaria está dividida. Existe feitiçaria que é feita através de oração também. Nunca ouviu? Pessoas que oram para fazer mal a alguém. Acredito que já ouviu. Rogar praga, o que é? Isso é feitiçaria, mais alto nível. E já está dito que a maior feitiçaria que existe no mundo é a da língua. A língua pode destruir o continente. Mas tu podes dar um sangue a alguém para ir roubar. Não posso dar um sangue a alguém para roubar, sabendo que ele esteja a ir fazer mal. A única coisa que eu vou fazer, eu vou encaminhar. Esta pessoa vou instruir. Os banhos que vocês fazem para as pessoas arrancarem marido. Eu, por exemplo, quero arrancar o marido. E os banhos são relativos, porque os próprios pastores também passam pelos banhos. Isso não vamos esconder. São banhos, todos passam pelos banhos. Mas olha só, já estás a acusar pastores. Não é questão de acusar pastor. É assim, vamos voltar um bocadinho para trás. Okay. Porque não podemos diabolizar tudo. Há pouco tempo aqui acabou dizendo que os líderes, não sei o que faziam parte da metral. Eu quero dizer, os líderes sempre fizeram uso do conhecimento dos nossos ancestrais. Se recuarmos um tempo, nós queremos entrar na história, na nossa história de África, vamos entender como é que os nossos avós venceram as batalhas. Por exemplo, nunca ouviu histórias de pessoas que iam à luta, que banhavam com certas plantas para ter algum poder. E para que estivesse lá na guerra, não tivesse nenhum ataque ou qualquer coisa que não acontecesse. Até agora que estamos a falar, em algumas regiões de África, existem bombas que naquela altura não conseguiram explodir. Por causa do conhecimento ancestral, esse que hoje chamam de bruxaria. Está a perceber? Essa é uma questão de investigação, entender. Os líderes têm noção disso. Quando eles associaram-se a Metram, por exemplo, é porque eles têm conhecimento daquilo que é a nossa tradição. Não significa... Não, a Metramo significa médicos tradicionais, não significa macumbeiros. Não só. Então, se nós tirarmos a palavra médico tradicional, porque hoje estamos a tratar do curandeiro em si. Eu quero falar do curandeiro. Não, vamos falar de bruxaria. Vamos falar do curandeiro. Não do curandeiro. O assunto hoje é curandeiro. Bruxos. Por que usa muito bruxos são esses que usam os espíritos. Os bruxos não estão são capazes de mandar demônios para ir desgraçar uma família. Os bruxos estão em Brasil, cara. Não. Aqui bruxos. Não. Eu gostaria tanto de debater debaixo de uma curandeira que só conhece as plantas. Mas aqui eu já estou a entender que eu estou atrás de uma bruxa. De uma curandeira completa. Escute, deixa-me completar a minha frase. Estou a debater com uma bruxa que se esconde atrás do nome médica tradicional. Porque médica tradicional é a pessoa que usa plantas. Não tem nada a ver com padrota. Não tem nada a ver com palhota. Não tem nada a ver com padrota. Essa pessoa tem conhecimento das plantas. Eles misturam as plantas para cura. Isso é o que eu chamo de médico tradicional. Essa é uma especialidade. Mas bruxo tem a ver com o quê? Com mexer os tijolos, tem a ver com mexer os dados, tem a ver com a invocação dos espíritos, tem a ver com a invocação de ancestrais, tem a ver com a invocação da maldade para outra família, tem a ver com o Kenda, tem a ver com o Kupata. Todos esses componentes aqui
vem da palavra bruxos. Não vem da palavra bruxo, porque a palavra bruxo não Agora, existe curandeiro, na nossa curandeiro, Vamos é falar aquela de pessoa. curandeiro. Pastor Ademir, Então, a medicina... Sim, Rabia, vamos deixar o pastor Ademir, depois vou passar a palavra para si. Pastor Agora. Ademir, não é ofender chamar alguém de bruxa? Não, isso não seria ofensa, porque não é insulto. Qual é o teu nome, Massango? Eu falei, o teu nome é Massango, né? Ou José Massango. É teu nome. Sônia, é o nome dela. Mas em Moçambique não Escute, formamos bruxos. ela me chama de pastor. Admiro é meu nome. Ela pode me chamar de Admiro, pode Então, me por que chamar que me chama de pastor. bruxa? Ela. Por que me chama de Eu bruxa? disse assim, Eu estou aqui a representar Massango, curandeiros, não estou a escute, representar bruxos. Escute, Massango. Eu falei muito bem aqui. Eu pensei que ia sentar com alguém que é curandeira. Exatamente. Escute, com alguém que é curandeira. Que essa pessoa só tem simplesmente o conhecimento do uso do quê? Das plantas. Se eu te dou tetenha, se a sua ferida não sarava, vai sarar. Não se Se eu faça dou de tinhatele, ignorante, se eu dou pastor. ticacana, se eu dou aquilo, não tem nada a ver com espiritismo. Agora, todos aqueles que invocam espiritismo, esses, o seu verdadeiro nome é bruxo. O bruxo, eu pensei assim, ia sentar e debater com uma curandeira, mas estou a entender agora que, afinal de contas, a Sônia, por detrás dela, tem obra da bruxaria. Então, ela pode ocupar as duas pastas, que é curandeira e também bruxo, porque ela evoca os espíritos. Obrigado, pastor. Bruxaria tem a ver com a evocação dos espíritos, Massão. Obrigado, pastor Ademir. Vou passar agora para a Sônia Rabia, mas gostaria de apresentar aqui alguns elementos principais de uma cultura. Temos valores, normas sociais, linguagem, crença, religião, arte e expressão cultural, organização social, costumes e tradições. Temos alimentação e gastronomia, vestuário e moda. Por último, temos a tecnologia e a inovação. Passo agora para a Sônia Rabia, colocando a seguinte questão: quem é o diabo? O diabo? Eu acredito que o diabo é todo aquele que faz mal. Ok. É todo aquele que faz mal. Gosta, Sônia. Sônia consegue. Desculpa. Continua. Todo aquele que faz mal é o diabo, chama-se diabo. Agora, para mim, o que é insignificante é de levar as pessoas que têm as suas práticas e os seus costumes, chamar de diabos, isso é que é errado. Porque o diabo é todo aquele que comete um erro e faz mal, que o seu desejo é sempre fazer mal a alguém. Esse é o diabo. Agora pode me dizer quem é Cristo? Cristo. Cristo é filho de Deus. Mas depende de como nós consideramos. Em algumas religiões, consideram Cristo como irmão. Vou dar um exemplo da Igreja Católica. Jesus Cristo, nosso irmão. Mas existem outras religiões que consideram Jesus Cristo Senhor. Mas gostaria de lhe receber como seu Senhor? Eu nunca ignorei. É assim, eu o que tenho a dizer que a crença que eu recebi dos meus pais, nunca ignorei. Sempre aceitei Deus como divino. O Jesus Cristo também, nunca. Essa é a cultura que foi trazida pelos meus pais. Então, o curandeirismo vem depois. E o que eu tenho a dizer é que este curandeirismo que hoje estamos a exercer é uma missão que não interfere na fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu aceito, não significa que eu não tenho Jesus, não tenho Deus, não tenho... A única coisa que vocês querem é separar das nossas culturas, nossas tradições, nosso curandeirismo. Não, eu quero te separar da bruxaria, não existe da bruxaria. cultura. A bruxaria está no coração de cada um. A verdadeira definição dessas coisas. Bruxaria está em cada um. A bruxaria está em cada um. Eu posso ser uma alta curandeira enquanto não sou bruxa. E eu não posso não querer fazer mal a ninguém. Isso depende. É relativo. Há quem pode optar por fazer mal.
Por isso que eu aqui acabei dizendo que não precisa ser necessariamente ser um curandeiro para fazer mal. Mesmo um pastor pode fazer mal. Não é possível. Exatamente, pode fazer. É possível, como não é possível? Como assim? Muito mal, pelo contrário. Como assim um pastor pode fazer mal? Existem pessoas que oram, aqui mesmo a gente assiste, pessoas que oram para as coisas de alguém andarem mal, mas são pastores, rogam pragas para Esses também inocentes. são bruxos. Mas Compara são eles como pastores. bruxos. Mas são pastores. Pastor. Tem esse título de pastor. Bom, estamos para conferir o nosso intervalo. Gostaria de pedir ao pastor Admir Stoy para nos chamar assim, né? A Sônia Rabia, ela é uma curandeira, não podemos trazer esse termo. Massango, espera. Podemos ofender um não, Deus. não, ela não está ofendida nisso. Porque é uma palavra que existe no nosso dicionário. Bruxo são pessoas que mexem com coisas no espírito. Agora, ela não está ofendida, por isso que ela está ainda a debater de uma forma lúcida. Ela entendeu a minha forma de trazer as coisas. Não traz intriga entre eu e ela, porque ela não está ofendida. Só não está a ficar ofendida com a palavra bruxa? Uma outra questão, Deus, uma outra questão. Há uma ideia na sociedade de que os pastores vão aos curandeiros para terem poder. O que pensa sobre isso? É assim. Eu posso te provar com A mais B que existe um curandeiro X que veio pedir orações. Tenho as evidências. Existe um curandeiro X que se converteu e queimou a sua palhota. Agora, toda essa palavra que os curandeiros falam de que os pastores vão aos curandeiros é para chamar a atenção dos internautas, dos telespectadores, das pessoas que chega-lhes essa informação, que também esses pastores também vão aos curandeiros. Eu não vou dizer isso que é verdade, não vou dizer isso que é mentira. Antes que uma pessoa, um curandeiro, ou a Sônia em si, ela me prova isso. Que olha, pastor, está vendo o pastor da igreja X, do nome Y, já veio na minha palhota pedir para que as coisas dele andassem. Agora, se uma Zione, se um apóstolo, se um dessas igrejas, dentre aspas, que não se adora Jesus, Deus no seu verdadeiro sentido, esses praticamente estão a fazer a mesma coisa. Porque é normal, num apóstolo, alguém manifestar, dizer que meu avô, ele precisa que eles façam missa. E eles fazem isso, numa zona também fazem a mesma coisa. Então, que ela me traga provas que um pastor da Assembleia de Deus, um pastor evangélico, um pastor ministerial, já veio ter comigo, me pedir para que eu fizesse um ritual ao seu favor. E ela trazer as provas. Até aí vou concordar. Até agora eu não conheço nenhum. Não tem nenhum amigo que vá, mas também para que esses vão, se é que alguns pastores vão para lá. E eu queria apelar a eles e dizer o seguinte, que Jesus é o suficiente. Jesus o arengana. Deus é suficiente para trazer para fazer as coisas dentro da tua igreja. Não existe outra coisa adicional que pode ajudar a Deus. Deus não se ajuda com nada. Ele autossustenta-se por si mesmo. Obrigado, pastor Admir Stoy. Vamos entrar na nossa página do Facebook para ler aqui alguns comentários. Paulo Júnior diz o seguinte: o estilo de vida não faz parte da nossa tradição. Essa questão já foi respondida. Temos aqui um outro comentário do Alfredo, que diz que está ligado de Maputo. Temos aqui comentário da Ana Simone, que está conectada ao nosso programa. Temos aqui o comentário do Jacó Isaac, ligado a partir de Nampula. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é
o comentário do Marcelino, que também está ligado ao nosso programa de hoje. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Nosso muito obrigado. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar do olho. Caro telespectador, caro internauta, venham por meio destes fazer um convite para não perderem esta sessão informativa quarta-feira, quando forem 8 horas, para juntos chacoatearmos assuntos de atualidade nacional. A não perder, minhas senhoras, meus senhores, moradores do bairro Boquiço, quarteirão 5, 7 e 15, envolvem-se em pancadarias, tudo porque ninguém quer continuar a sofrer com a água, furrando o muro do vizinho, abrindo condutas de água que possa ir a um outro quarteirão. A não perder, amanhã, 8 horas, aqui, Diário do Povo. Com o único dinheiro que te resta até o final do mês, decides comprar frango para toda a família. Abastece o teu carro para chegar ao takeaway. Pagas pelo frango. Finalmente chegas a casa e minutos depois, o teu precioso frango afinal são apenas ossos. Ou poupas tempo e pagas pelo telemóvel através do aplicativo MyGoTV no conforto da tua casa, que vai deixar toda a família feliz um mês inteiro. Entretenimento com o melhor custo-benefício é só com a GoTV. GoTV, checa lá! Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Manuel Luiz, boa tarde, Massango. Estou ligado a partir da cidade de Chimoio. Nosso muito obrigado, Gabriel. Está conectado ao nosso programa de hoje, Francisco. Nosso muito obrigado. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, o valor tradicional e cultural do curandeirismo. Em diálogo nós recebemos o pastor Ademir Sitoy, também recebemos a Sônia Rabia, que estão nos ajudar a dialogar em torno deste tema. Volto agora com a Sônia Rabia. Sônia, há uma ideia na sociedade de que os pastores vão aos curandeiros para ter poder. O que é que pensa em torno disso? Já atendeu pastores? Não diria eu pastores, mas pastores já. Eu, por acaso, sou uma pessoa que, depois da minha formação, não corri para fazer tratamentos. Várias pessoas já me ligaram, outras já dizerem que são pastores, não sei o quê. Numa primeira fase, eu só não atendi porque nessa altura eu não estava preparada. Mas ao decorrer do tempo, os anos foram passando e fui percebendo mesmo que a procura era maior. Eu estou a falar de pessoas que só não podemos trazer aqui ao público, mas pessoas conhecidas que eu já conhecia, algumas são profetas, eu não sei o quê, já vieram ter comigo. Nessa altura até eu não percebia porquê e não fui capaz de ajudar. Então, mesmo este ano, alguém já me ligou a querer esse tipo de tratamentos. Não são coisas sigilosas. Um pastor, neste caso. Pastores. Então, essa coisa de o segredo,
Cada um carrega o segredo. O pastor aqui pode estar a dizer que ele não vai porque não sei o segredo. Mas nós todos temos uma base. A base que é a nossa raiz. Para o senhor ser pastor hoje, tem que ter bases. O senhor hoje não vai partir para as outras culturas, outras religiões, não sei o que, sem conhecer a sua base. Primeiro tem que estar intacto naquilo que é a sua base. Quando se vai ao curandeiro, não se vai simplesmente para ir quendear. Porque as pessoas fazem uma confusão quando se fala de quendear, não sei o quê. Quendear não significa necessariamente ir derramar sangue para matar alguém. Não significa. As pessoas devem entender aquilo que é a linguagem. Ajustar aquilo que é a nossa vida. Porque eu acho que é assim. Quando alguém fala de transformar algo para o seu bem, eu acredito que esta pessoa não estaria a fazer mal. Se alguma coisa na sua vida não anda bem, o trabalho não anda bem, e vai aproximar-se alguém que pode ajustar, limar algumas situações que têm a ver com a sua vida, purificar a pessoa para as suas coisas andarem bem, não significa isto aqui algo do diabólico, coisa do diabo. Está a perceber? Porque nós, como seres, temos muita coisa que nós já nascemos enfermos, nós já carregamos maldições. Então, estando aqui na Terra, nós vamos precisar sempre de alguém que vem nos curar. Razão pela qual existe um curandeiro. Este curandeiro é a pessoa que está presente para poder nos curar. Existem muitas enfermidades que nos assolam. A própria alma, só que vão dizer que a única pessoa que cura a alma é Jesus Cristo, porque Deus, não sei o quê. Mas existem doenças da alma que vêm da linhagem familiar, que vêm da hereditariedade, que vêm das crenças, que vêm dos pactos que os nossos ancestrais fizeram, que assolam, que afetam a nós como filhos no presente. Então, essas enfermidades, não é a igreja que vai colocar a mão para tirar aquilo que é o pacto que o seu avô fez, não sei o quê. Tem que ser uma pessoa que está diretamente ligada com as raízes, com as linhagens familiares. Esta pessoa é que vai colocar as coisas no devido lugar para a vida de alguém poder andar. Não significa que alguém que possa precisar de um serviço, se calhar está a ter um azar qualquer, por qualquer coisa que tenha a ver com a sua linhagem, não pode se aproximar a um curandeiro para endireitar algo, para limar alguma coisa que não está. Porque o curandeiro é a pessoa que... Eu não nego. Se existe um pacto numa família, é o curandeiro que pode entender aquilo que foi feito tradicionalmente, né? Foi feito com raiz. O curandeiro é a pessoa que vai entender. Disse que aquilo que entrou pelo medicamento, o medicamento muitas das vezes é que vai tirar. Está a perceber? Não é possível orar para desfazer um pacto de uma família que você nem sabe de onde é que vem. Porque mesmo para um curandeiro, isso não é uma tarefa fácil. Muitas das vezes diz-se que nós temos que devolver aquilo que foi feito pelos nossos avós. A questão que eu coloco é, vais devolver aonde? Porque na altura que fizeram, nós não estávamos em vida. Nenhuma pessoa que está presente agora no futuro esteve presente nos pactos que foram feitos pelos nossos ancestrais. Então, existem segredos, existem códigos que foram dados simplesmente aos curandeiros para poder manipular essas artimanhas todas. Para expormos as nossas vidas a andar e as pessoas terem a vida. Esses powerfuls que as igrejas hoje param ali e exibem coisas, não sei o quê. Onde é que apanham esse powerful? Powerful é uma linguagem de quê? Da magia, não é assim? Então, como é que você implementa powerful numa igreja? Jesus Cristo, Deus, ensinou powerful. Powerful é aquele poder que vão carregar, outros carregam anéis, carregam amuletos, não sei o quê. Eu, a partir de agora, vou começar a investigar, fazer uma vasculha. Dos pastores. Dos pastores. Né? Melhor. Depois me trazer evidências. As pessoas que provas. têm powerful. E eles sabem. Mas aqui, perante as câmeras, ninguém vai aceitar. O segredo é segredo. Eu também posso ter um segredo que nunca... Porque segredo, você nunca vai revelar a ninguém. Segredo nunca se revela. Está a perceber? Obrigado, nunca se revela a ninguém. Sônia Rabi. Passo agora para o pastor Admiro Astoy. Pastor, quando alguém veja a outra pessoa, não é sinal de feitiçaria e bruxaria? Eu traria isso num nível onde podíamos só debatermos a feitiçaria, em suma. Porque a feitiçaria é muito desenvolvida. Só de eu te controlar, Massango, ouvir
o som de óleo quente numa frigideira na tua casa, ficar preocupado. Isso também é obra da feitiçaria. Isso também vem de lá da bruxaria lá. Então, a feitiçaria ela é muito desenvolvida. Isso claramente, inveja em si, é feitiçaria, faz parte da feitiçaria. É um dos componentes que faz parte da feitiçaria. Só de ouvir que o Massango comprou um novo telefone, um novo carro, ter inveja, pensar que essa coisa tem que desaparecer das mãos de Massango, isso é feitiçaria. Só que aqui é uma coisa que as pessoas vão entrando no que a Sônia disse. A Sônia gosta de induzir as pessoas ao erro dos seus avós. Se os meus avós ontem foram buscar pacto, é possível desfazer esses pactos em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos desqualificar a potência e o poder que existe na oração. A oração tem muito poder, mais do que qualquer tipo de objeto que seja dado por um profeta, seja dado por um macumbeiro, seja dado com qualquer um. Oração, ela prevalece. O Paulo e Silas prevaleceram as correntes na prisão por causa da oração. O Pedro foi liberto das correntes por causa de um grupo que ainda continuava a orar. Agora, se um dos seus familiares fez pacto, e tu entende que a única forma de eu me livrar desse pacto é através de Deus, você vai se livrar sim desse pacto. Agora, o que acontece quando as pessoas de novo vão chamar um bruxo, não um curandeiro, porque o curandeiro é para curar. Quando chamam um bruxo para dentro, quando chamam um bruxo, o bruxo vem fazer o seu serviço, fazem todas aquelas coisas, parece que todo mundo cospe no dinheiro, depois o bruxo leva aquele dinheiro, acompanha aonde o dinheiro dele. A coisa volta de novo. Há de ouvir o mesmo curandeiro que veio, disse, porque alguém aqui da família, quando aquele espírito ali atua, quando aquele espírito volta de novo a atuar, depois de uns anos volta a atuar, vão dizer, mantiva mina. Eu sempre estou aqui. Alguém deles foi lá buscar. Essa é a justificação que o curandeiro vai dar. Porque o que o curandeiro quer? Quero que eles vão sempre prestar os serviços. Meu irmão, se eu tenho uma empresa que trata a limpeza, e eu vou ficar feliz em saber que esse escritório está sujo, para eu poder exercer aquilo que é o meu trabalho. Então, é mais ou menos isso que a Sônia disse aqui, que se uma maldição foi trazida dentro da família por seus antepassados, precisa do curandeiro? Não precisa mais do curandeiro. Se curandeiros ajudaram para que essa maldade viesse até aqui, não precisa mais de curandeiro. Precisamos de Jesus, precisamos de Deus aqui, para desfazermos essa toda maldição. Toda maldição, a oração quebra a maldição. A palavra bênção, ela não se limita a receber algo, porque a bênção, ela traz uma iluminação, e toda iluminação afugenta o quê? As trevas. É importante que o povo entenda isso, que a única coisa, se você está a sofrer, não sei se é mungoye, é mutate, é tovele, é o quê? A única coisa que você precisa de Deus na tua família. Aqueles nossos stickers que a gente faz ali, de virmos aqui, se nós sabemos que na nossa casa temos rio, vamos bater com a oração, vamos fazer aquela oração giratória dentro da nossa família, mas oração forte, e oração forte, ela é alinhada com a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus existe direcionamento. Como é que nós vamos poder vencer a essa guerra? Meu Deus, não há bruxaria fora de cristianismo e fora da igreja? Não há bruxaria fora de cristianismo e fora da igreja? Existe, quando diz bruxaria fora da igreja, quer dizer o quê? Pode decifrar essa pergunta. Por exemplo, podemos não usar esse termo. Por exemplo, dentro do cristianismo, dentro da igreja, não há bruxaria? Em outras palavras? Eu não tenho prova disso.
que existe bruxaria dentro da igreja. Eu não tenho essa prova. Eu não tenho essa prova. Se existe, até agora não me deparei com essa situação. Até então. Mas, quando tu puxa bruxaria, olhando, palavra inveja, palavra controle, isso, posso eu dizer que, de facto, existe. Se olharmos só o termo da palavra inveja fazendo parte da bruxaria. Mas alguém que mexe dados dentro da igreja, falo da igreja cristã. Quando nós estamos a falar da igreja, nós estamos a falar das assembleias, as reuniões que as pessoas se reúnem. Estou a falar da igreja verdadeira, porque a cabeça da igreja é Cristo. Então, dentro da igreja de Cristo, não existe bruxaria. Isso eu tenho certeza. Agora, não tenho certeza se noutras dominações, que o Cristo não é a cabeça, talvez o líder é que é a cabeça. Isso também pode existir. Mas mesmo dentro da igreja, pode termos aquela pessoa que, olha, eu vejo um jovem ter um dom invejável. Mas isso acontece porque o líder não tem conhecimento que aquele jovem ali, o dom que ele carrega, acaba ele brotando por causa dos ensinamentos do pastor. Agora aqui o pastor tem que reconhecer a potência que ele tem de fazer descobrir o dom que existe nos jovens que ele lidera. Obrigado, pastor Admir Stoy. Passo agora para a Rabia. Sônia, tu oras? É assim, a oração é feita de maneiras diferentes, até porque a oração, mesmo antes do cristianismo já se orava. Os nossos antepassados ensinaram-nos a orar. Só que a forma de orar é relativa. Oras para quem? Para os meus pedidos, oro a Deus, porque nunca neguei a existência de Deus, nunca neguei, oro, mas em algum momento posso optar por passar, que é a minha tradição, invocando os meus ancestrais também, mas incluindo lá sempre o Deus, que é o Altíssimo, é o Superior. Então, faz uma junção de Deus e dos antepassados. Não tem como, porque eu posso dizer que antes dos nossos antepassados existe Deus, que é o superior. Então, os nossos antepassados são os antecessores. Não sei se estão a perceber. Mesma coisa que posso dizer, por exemplo, na religião, quando se fala de Jesus Cristo, de as outras entidades aí, que não sei bem dizer como as Santas Marias, Santas Anas, nas igrejas católicas, também são pessoas que viveram nesta terra e morreram, mas invoca-se o nome deles, né? Jesus Cristo também foi alguém que viveu na terra. Então, não por isso que as pessoas deixam de invocar o seu nome. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, resumindo, a oração é direcionada a quem? A Deus ou aos antepassados? Quem deve receber essa oração? Porque falou de orar, falou não de significa, porque assim, é que as pessoas fazem muita confusão, porque a pessoa, quando tem um espírito do curandeirismo, não pode ter o Espírito Santo. É possível ter o Espírito... É possível ter o Espírito Santo, sim. É possível ter o Espírito do curandeirismo e ter o Espírito Santo, sim. Muitas das vezes as pessoas até recebem o Espírito Santo antes de declarar-se o Espírito do curandeirismo. Isso está mais que claro. Mas as pessoas não aceitam. É possível ter o Espírito, porque eu tenho dito que nós, como pessoas, antes de mais nada, nós já somos um Espírito. Fora dos outros Espíritos que seguem. Nós já temos um Espírito, que é o Espírito que comanda a nossa existência. Aquele Espírito que é responsável pelo eu, que é responsável pelas nossas atitudes, que é responsável pelas nossas profissões, pelos nossos comportamentos. Esse Espírito não é de ninguém, é o seu Espírito esse. Chama-se um Espírito-chefe, é o diretor de todos os Espíritos. Muitas das vezes as pessoas também fazem confusão, porque existe um espírito
Aquele espírito ali que é a tua alma, aquele espírito que antes de você nascer, o espírito já está lá. Mas as pessoas em algum momento fazem uma confusão, porque o mesmo espírito também, em algum momento pode estar desequilibrado e estar desorientado, e as pessoas fazerem confusão com esse teu o espírito que é teu, que pertence a ti. E as pessoas considerarem esse espírito como se fosse um espírito mau. Você entende? Mas esse espírito é um espírito que te desorienta. Esse espírito que, às vezes, quando estão na igreja ou quando estiverem em qualquer sítio, é orientado para ter que seguir algumas coisas, para a pessoa se orientar no emprego, no seu empreendedorismo, não sei o quê. Muitas das vezes é o seu próprio espírito que precisa de ser colocado como deve ser. Nada não significa necessariamente que sempre que a tua vida esteja a andar mal, é porque existe um espírito mau que precisa de ser retirado. Mas o que a gente assiste todo dia, qualquer coisa que acontece com o ser humano e que não anda bem, é porque o espírito é mau que está lá. Nem sempre que é porque é o espírito mau. Pode ser o teu próprio espírito que está desorientado, desequilibrado, precisa de ser encontrado. Aquele espírito que é responsável pelas nossas ações, pelas nossas artes, aquele espírito que vai determinar quem tu és nesta vida. É o teu próprio espírito. E depois segue os espíritos, os outros espíritos que seguem, para nós que carregamos os espíritos dos ancestrais também. Mas não significa que não posso ter o Espírito Santo. Antes de eu saber que tenho o espírito do curandeirismo, já manifestava o Espírito Santo em mim. E o Espírito Santo manifestei. continua. O Espírito Santo sempre esteve lá. Está lá, não tem como. Não tem como. Obrigado, Sônia Rabia. Passo para o pastor Ademir Stoy. Pastor, é possível ser curandeiro e ter o Espírito Santo? Também respondendo a outras questões, não devemos pagar? Maçã, se eu estou a conduzir, passo é Marimunguambi ali onde tem semáforo. E Vladimir Lene. E depois chego ali no semáforo. O semáforo me dá duas luzes acesas. Me dá verde e vermelho. Sabe o que está a me dizer o semáforo? O que está a dizer? Estou em perigo. Só pelo facto das duas luzes estarem acesas, verde e vermelho, é um sinal de perigo. Se nós apagarmos essas luzes aqui, dentro dessa sala, automaticamente vamos ter apagão. E toda a sala vai estar escura. Não é possível, Maçã, termos o Espírito Santo e termos espíritos imundos na mesma pessoa, a operar no mesmo tempo. Alguma coisa não está bem aqui. As duas coisas nunca podem cooperarem junto. As trevas e a luz não podem cooperar juntos. A escuridão e a luz não podem cooperar juntos. Há uma coisa aqui, que quando ela diz que ela manifestava o Espírito Santo, foi falta do conhecimento da sua liderança na igreja, que não podia perceber que isso aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas são espíritos. Agora, não é possível, Maçã, invocar-se Deus enquanto você tem um outro reino. Não é possível Bezabul com Deus conviver na mesma pessoa. Esse aí não tem comunhão. Deus não comunica com Bezabul. Ele não tem nenhuma amizade com o diabo, não tem nenhuma amizade com o espírito das trevas. O Espírito Santo não é nojento, que vai conviver com o espírito de diabo. Não, o Espírito Santo não é assim. Não é assim. Agora, Maçã, falou de culpar. Patarmos o quê? Patar é o quê? É invocar os espíritos dos antepassados. Não há necessidade. Falei aqui do Atos 17. Os gregos que viviam em Atenas naquela altura,
eles não entendiam que estavam a invocar um Deus, estavam a invocar Deus. E também eles invocavam Deus de uma forma diferente. E pelo qual eles atribuíram o nome de Deus. Deus desconhecido. O Paulo fez isso para que eles pudessem conhecer o nome desse Deus desconhecido e a capacidade desse Deus desconhecido. Aqui, Massango, por causa de falta de conhecimento, a gente até podia fazer oração, juntando os antepassados com Deus. Isso é feito por falta de conhecimento. Mas quando alguém já tem a mente iluminada, tem a mente cheia da palavra de Deus, tem a mente de Cristo, nunca vai misturar a sua oração com antepassados. Só vai centralizar a oração com Deus. Então, o nosso comunicado não é mais feito para os intermediários, como disse-se no mundo do curandeirismo. Vai diretamente para Deus. Nós nos comunicamos com Deus, não com os antepassados. Os antepassados era naquele tempo que nós não tínhamos o conhecimento da existência desse Deus, cujo nome era um Deus desconhecido. Os nossos antepassados também, se alguns estivessem vivos hoje, íamos perguntar a eles, mas por que vocês convocavam assim? Eles, olha, nós não tínhamos o conhecimento desse nome. Então, a falta do conhecimento nos liga a esse ritual de culpar. Quando nós não temos Deus, toda coisa nós vamos adorar. Quando alguém diz, olha, se eu tenho falta de Deus, quando alguém diz, olha, essa água é Deus, vou dizer, a partir de hoje a água é meu Deus. Mas alguém que tem conhecimento, nunca vai fazer isso aí, esses rituais de culpar. Meu Deus, um telespectador pergunta, Mateus, João, Paulo, não são nossos antepassados? Ok. Esses são apóstolos de Cristo. Não estamos a os adorar. Só estamos a ler o que eles escreveram. Os contos que eles trouxeram acerca de quê? De Jesus. Não estamos a tratar eles como antepassados. São pessoas, estamos a olhar os seus feitos, não estamos a adorar. Aqui há problema da adoração aqui. Eu não adoro Mateus, eu leio o livro de Mateus. Eu não adoro João, eu leio o livro de João. Não estou a dizer que vamos adorar a eles. Estamos a ler os livros, aquilo que eles deixaram. Massango, você escreveu o livro, A Mente de Deus. E outro, Mar da Sabedoria. Massango, outro dia, quando você virá morrer, talvez daqui a uns 70 anos, 100 anos, um dia desse eu vou dizer, olha, já tivemos um teólogo, já tivemos um homem de Deus de nome Massango, escreveu esses 2 livros, Mente de Deus e Mar da Sabedoria. Então, eu vou refletir no que você escreveu, não estou a te adorar. Em nenhum momento, esses Mateus e João nos indicam para nós adorarmos. Não, eles nos indicam para que a gente adore a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, pastor Adverstoy. Rabia, não devemos pagar, não devemos ir ao cemitério visitar os nossos antepassados? Devemos, e como devemos. E só para dizer que a própria oração que se faz foi uma inspiração do próprio Pachar. Pachar, eu não sei se Pachar. O que é que entendem por Pachar? A oração. A própria oração. A oração é a inspiração. É a oração do próprio Pachar. Falar aquilo que a pessoa quer, almeja no seu Deus. É a oração que era feita naquela altura. Que quando é feita por nós hoje em dia, chama-se Pachar. E no cristianismo é oração. Se formos analisar essas 2 coisas aqui, vamos notar que não tem muita diferença. O pastor aqui pode estar a negar, como nega tudo, não é problema. Mesmo quando o Massango perguntou se na igreja não havia bruxaria, sempre vai negar. Mesmo eu que não estou lá na igreja, eu sei dizer que na igreja existe bruxaria sim.
Mesmo a própria Bíblia que nós seguimos, nós aprendemos, existem bruxos lá na Bíblia. Eu não sei se o pastor não Eu sabe. falei da igreja de Cristo. Devia ter. Não, não é a entendido. mesma Bíblia que é usada. Falei da igreja de Cristo, aonde Cristo é a cabeça Um minuto, da pastor. igreja. Um minuto. Nessa igreja de Cristo, o Moisés da Bíblia não faz parte. Por exemplo, o Moisés da Bíblia. Pelo que eu saiba, o Moisés tinha um lado da bruxaria. Ei! Exatamente. Vai investigar. Não, me diz. Estou a dizer. Está a dizer a mim Estou que eu a leio a dizer, Bíblia, que Moisés sim. tinha uma mente Tem, sim. Não, agora... Quantos livros Moisés escreveu? 10 ou 12, se não me engano. Mas na Bíblia parece que só aparecem 5. Procura saber onde é que o 6º e 7º livro de Moisés foi parar. Este livro foi feito à parte, que foi retirado da Bíblia, não foi escrito lá, não contém nada da Bíblia. Onde existe a grande bruxaria que pode modificar a humanidade. Os bruxos procuram o livro de Moisés, o 6º e 7º capítulo. Tem a bruxaria que pode curar a sociedade. Ele não era bruxo, não era da igreja, não está na Bíblia. Não se faça de alguém que não sabe, ou se calhar até pode não saber. Não. Pode até não saber, pode não Posso ter responder? conhecimento. Posso responder? livros Que não Posso constam responder? na Bíblia, mas foram escritos por os apóstolos. Não, ainda no Moisés. Não, no Moisés, Ele vamos no escreveu Moisés. livros que têm a ver com A bruxaria. a bruxaria. Forte. Moisés. O próprio Moisés. Não, deve não ser Moisés, o Usou, irmão de Arão. o Talvez Moisés. um que apareceu Mas está na em nome Bíblia. de Moisés. Não, o Moisés. O 6º e o 7º. Ainda bem que o pastor chamou-me de bruxa. Né? Então eu gosto de. Já assume esse Não esse estou a nome. assumir. Para mim, eu digo que bruxa não existe aqui no nosso continente, talvez em Brasil ou aonde. Aqui pode existir qualquer outro tipo de coisa. Então, mas este livro de Moisés, existem líderes que usam este livro. As pessoas Líder religioso. tanto religiosos como políticos Não e tudo. existem esses livros. Existem esses livros, eu posso te provar. Não, não existe, me prove. Não existe. É usado no secreto. Este livro é usado no secreto. Não existe. Está a negar. Não existe. Está a negar que o próprio Moisés escreveu, mas não consta lá na Bíblia. Não, Moisés só escreveu 5 livros. Não escreveu 5 livros. Não havia necessidade de Deus não Moisés não escreveu a gente termos esses livros. Investiga mais. Investiga mais. Talvez a Sônia olhou na Bíblia Católica que tem lá os livros apócrifos que foram selecionados para não entrar no canon. Então, talvez ela está a olhar esse termo. Não existe um livro que Moisés escreveu Existem sobre líderes bruxaria. religiosos, sim, que usam esses livros. Não, estão a mafiar-te. Estão a mafiar. Sim, esses que você conhece estão a te mafiar. Não estão a Estás a mafiar. perceber? Não estão a mafiar, Olha, porque eu tenho conhecimento de causa. Olha, sim. Massango, olha, Massango. Entendo que a Sônia ela é muito esperta. Não Ela sou esperta. consegue desviar a atenção de telespectadores e internautas. Ela é muito esperta. Agora, quando ela fala do mundo da bruxaria, dizendo Moisés, é para colocar dúvida na mente dos crentes que estão a assistir. E é o que ela está a fazer, está a colocar dúvidas nas mentes dessas pessoas, que já acreditavam nos 5 livros de Moisés. Pois Acreditavam fiquei no a que saber Moisés, acreditavam no que Moisés escreveu. E Moisés se escreveu. Não poderá ser Moisés a escrever. Ele a repreender bruxaria. Ele a dizer que o bruxo deve ser morto. Ele a dizer que o bruxo não devia viver no meio do povo. O mesmo Moisés a incentivar que as pessoas sejam bruxos. Não devia ser. Quem é que escreveu a Bíblia? Moisés escreveu 5 livros só. Mas quem escreveu a Bíblia? Foram está. Eu não- 40 pessoas inspirado pelo Espírito Santo. Aí é que está.
profetas, apóstolos, Aí é que está. pastores. Mas não gostaria de discutir muito Bíblia. Passo agora para a religião, Sônia só Rabi. fazer Sônia Rabi, para encerrar, para fechar com o nosso programa, todo africano deveria ir sempre a um curandeiro? Todo africano deveria conectar-se com as suas raízes. Não é questão de rir, pastor. Essa é que é a pura realidade. A tua raiz é que vai determinar quem você é, de onde é que você é, qual é a tua religião, qual é a tua crença, quais são os dogmas, qual é a tua linhagem. E isso conta muito nos comportamentos. Muitas das pessoas que a gente assiste hoje em dia, porque estão malucas, porque alguma coisa ocorreu nas suas vidas, nós não temos cuidado de perceber por que isso acontece. A pessoa, de tanto estar desequilibrada, estar desorientada, acaba a ficar desorientada para sempre. E se encontra uma pessoa, porque eu acredito que existem pastores que não arrancam as pessoas das suas religiões, das suas culturas, que permanecem nas suas culturas, mas podem ir à igreja. Então, pastores que querem dissociar as pessoas das suas culturas, essas pessoas levam a humanidade a ficar desorientada para sempre. É o que não é bom. Um pastor digno não obriga as pessoas para abdicar-se daquilo que são as suas crenças. Acredito que mesmo a Bíblia diz que você tem que seguir as orientações dos seus pais, da sua mãe, não sei o que, essas coisinhas todas. Depois é que partimos para outra. Mas primeiro temos que saber onde é que nós estamos, de onde é que a gente vem, as civilizações, porque as civilizações é que ditam o nosso progresso, é que ditam o nosso percurso, é que ditam os nossos comportamentos. Não sei se percebes. Sônia, Rabia, para fechar, o valor tradicional e cultural do curandeirismo, considerações finais. Em jeito de considerações finais, só dizer que o tema foi muito construtivo e dizer que a cultura e a tradição têm uma ligação com o curandeirismo. O próprio curandeirismo é que vai zelar pela própria cultura e a própria tradição. Se nós aniquilarmos os curandeiros, a nossa cultura, acredito que vai morrer, porque acredito eu que já não existirá ninguém que vai zelar por aquilo que é a nossa cultura, é a nossa linhagem familiar. São aquelas pessoas que entendem da nossa hereditariedade, das nossas crenças, das nossas linhagens familiares, porque muitos dos problemas que às vezes aparecem nas igrejas estão cravados no nosso DNA. Não tem como. É possível tirar aquilo que está no nosso DNA, não é possível. E agradecer ao programa por tudo. Obrigado, Sônia Rabi. Pastor Admir Stoia, é possível curar um feiticeiro? É possível tirar espírito de feitiçaria? É possível, sim. A Bíblia diz que nada é impossível para todos aqueles que creem. E eu creio na libertação. E se alguém está a me ouvir e sabe que tem um espírito da feitiçaria, mesmo que seja do curandeirismo, quando estar decidido em se libertar, em se livrar desse espírito, em se libertar desse espírito, não tem problema, pode nos contactar. Nós estaremos aí a cuidar de ti até que você seja liberto desses espíritos. Claramente que eu vou dizer, pode a sua libertação não ser de um dia para o outro. É um processo, libertação é um processo, mas a cada dia da oração que será oferecida para ti, essa oração, algum parafuso vai se desapertando e você vai ficar liberto desse espírito da feitiçaria, ou seja, do curandeirismo. Agora, para fechar, homem Deus, considerações finais, beijo e abraço, por favor. Em primeiro lugar, eu quero convidar a Sônia para Cristo. A Sônia deve ter entrado em muitas igrejas diferentes que não olhavam a libertação como algo em foco. Eu quero convidar a Sônia para Cristo, o verdadeiro Cristo.
eu vou te dizer, no dia que ela vai aceitar Cristo entrar no coração dela, ela vai tentar inclinar-se nos espíritos, não vai poder ver o game, porque o Espírito de Deus terá tomado conta dela quando ela aceitar, porque Deus, ele não é violento, Deus não força ninguém para lhe aceitar. Quando a pessoa diz sim, eu creio, é quando Deus, ele entra e ele começa a tomar a conta. Sônia deve ter sofrido muito, deve ter passado de igrejas em igrejas, de lugares em igrejas. Eu nasci numa religião, meus pais são pastores. Então, Só para você conhecer mesmo. por isso, fechar, homem de Deus. ok, para fechar eu mando abraços para todos os membros da Igreja Evangélica do continente africano e mando beijos e a minha família, minha esposa, Dona Laurinda, te amo muito e Deus te abençoe aí. Meus amados, Jesus é o centro da nossa pregação. Todos os pregadores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores da palavra, centraliza a sua mensagem em Jesus. Jesus é a única mensagem que nós devemos pregar. Vamos centralizar as nossas pregações em Cristo, porque é Jesus que nos liberta. Não vamos centralizar no fui curado pelo homem de Deus. Não, quem cura é Deus, por intermédio do homem de Deus. Ele usou o homem de Deus para me curar, usou o homem de Deus para me libertar. E não se esqueça, Sônia, um dia vais pregar o evangelho genuíno e vais se converter de verdade e vais conhecer a palavra de verdade e que Jesus possa libertar. Assim que estou falando, que ele possa trazer o seu espírito e começar a refrigerar todas as coisas e te desentupir de todo o conhecimento no mundo da bruxaria que você pensa que é real e que Deus te salva nisso. Obrigado, Sônia Arabi, obrigado, pastor Admiro Citoy, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Ana Simone, nosso muito obrigado, o tal Marcelino, Inês, Aires, Inácio, Peter, Stélio, Carmen, Elias, Helder. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Também agradeço a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na TTV. Deus abençoe.